Imagine por um instante. Você acorda todas as manhãs sem a angústia que paralisa tantos, sem o peso esmagador do medo do fim. Agora, imagine encarar a morte não como um inimigo sombrio, mas como uma porta que se abre para o mistério da vida. Hoje, vamos mergulhar em um segredo milenar, chocante e transformador. Por que os estoicos não temiam a morte? Prepare-se, pois o que você vai descobrir pode mudar radicalmente sua forma de ver a existência. Desde os primórdios da filosofia, alguns dos maiores pensadores encararam a morte de uma maneira que desafia tudo o que aprendemos a sentir desde pequenos. Os estoicos, por exemplo, não viam a morte como um inimigo a ser combatido, mas sim como uma parte natural do grande ciclo da vida. Você já parou para refletir sobre como seria libertador viver sem o constante temor do fim? Pois é, a resposta dos antigos estoicos pode parecer chocante à primeira vista, mas revela uma profunda sabedoria que ainda hoje pode nos ensinar a viver com mais serenidade e propósito. Para entender essa postura, precisamos viajar no tempo e conhecer um pouco sobre esses filósofos que, mesmo em meio a guerras, crises e incertezas, mantinham uma tranquilidade inabalável. Nomes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio não eram meros pensadores. Eles eram mestres na arte de viver com virtude e sabedoria, mesmo diante da inevitabilidade da morte. Eles acreditavam que, ao compreender a natureza efêmera de todas as coisas, poderíamos aprender a valorizar cada instante sem a sombra paralisante do medo. Os estoicos tinham uma visão de mundo profundamente enraizada na ideia de que tudo o que acontece está de acordo com uma ordem natural. Segundo eles, a vida e a morte não são inimigas em conflito, mas sim partes integrantes de um fluxo contínuo que, se respeitado, nos traz uma paz interior incomparável. Imagine por um momento se pudéssemos ver o fim da vida com os mesmos olhos que um jardineiro vê a mudança das estações. Inevitável, bela e essencial para o renascimento de algo novo. Essa é a essência do pensamento estoico. Você pode estar se perguntando: mas como é possível encarar a morte com tanta serenidade? Qual seria o segredo que esses filósofos descobriram e que nós, na correria do dia a dia, muitas vezes esquecemos? A resposta está na maneira como eles entendiam a natureza da existência. Para os estoicos, o medo nasce da resistência ao que não podemos controlar. A morte, sendo o fim natural de nossa jornada, é algo que não está em nossas mãos. Em vez de lutar contra ela, os estoicos aprenderam a aceitá-la como parte integrante da ordem universal. Um desfecho inevitável, que, longe de ser trágico, é um lembrete poderoso de que a vida é preciosa justamente por ser limitada. Essa aceitação não significa resignação, mas sim uma valorização intensa do presente. Imagine viver cada dia como se fosse único, sabendo que o tempo é finito, e por isso, cada momento carrega um valor imensurável. Esse é o verdadeiro ensinamento dos estoicos: transformar o medo da morte em um estímulo para aproveitar cada segundo com sabedoria e gratidão. Eles enxergavam a morte como um incentivo para viver de maneira autêntica, sem desperdiçar energia em preocupações fúteis, mas sim investindo em aquilo que realmente importa. Mas não para por aí. Ao aprofundarmos essa filosofia, percebemos que os estoicos viam a vida como uma série de oportunidades para praticar a virtude. Para eles, a morte era apenas o ponto final de uma narrativa construída dia após dia, através de ações nobres, escolhas conscientes e a busca incessante por um bem maior. Essa perspectiva transformadora nos convida a refletir. Se a morte é o fechamento natural de um ciclo, por que não viver cada dia com a mesma intensidade e clareza, sabendo que o fim está sempre à espreita, mas não precisa ser temido? Sêneca, um dos grandes mestres estoicos,
costumava dizer que a morte é o destino comum de todos os homens e nada é mais natural do que essa passagem. Ao invés de permitir que essa realidade o dominasse com medo, ele a usava como uma ferramenta para lembrar-se de que o tempo é o bem mais precioso que temos. Essa sabedoria pode parecer chocante à primeira vista, mas é justamente nesse entendimento profundo que reside a chave para uma vida sem amarras. Se aceitarmos que a morte é uma parte inevitável da existência, seremos capazes de transformar nosso modo de viver, priorizando o que realmente traz sentido e alegria. Epicteto, outro grande expoente do estoicismo, reforçava que não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Imagine a magnitude dessa ideia. Se passarmos a ver a morte não como um evento aterrorizante, mas como um simples fenômeno natural, nossa mente se liberta das correntes do medo. Essa mudança de perspectiva nos convida a cultivar uma postura de aceitação, onde a ansiedade é substituída pela serenidade e a incerteza pelo entendimento de que tudo está interligado em um fluxo maior. Essa visão não é apenas um exercício teórico, ela tem implicações práticas que podem transformar nosso dia a dia. Quando entendemos que o medo da morte é fruto de uma resistência interna, aprendemos a redirecionar nossas energias para o que realmente importa, o presente. Cada ação, cada decisão passa a ter um significado especial, pois sabemos que o tempo é finito. Essa compreensão nos impulsiona a agir com mais propósito, a valorizar nossos relacionamentos, a buscar a excelência em nossas atividades e, acima de tudo, a viver de forma autêntica. É quase paradoxal pensar que, ao aceitarmos a morte, encontramos a verdadeira liberdade. Essa liberdade não é a ausência de desafios ou sofrimentos, mas a capacidade de encarar cada obstáculo com a convicção de que tudo faz parte de um plano maior. Os estoicos nos ensinam que o medo, quando se transforma em sabedoria, pode ser um poderoso aliado na busca por uma vida plena. Eles nos mostram que, ao invés de temer o fim, devemos nos concentrar em viver de maneira consciente, valorizando cada pequeno detalhe e celebrando a beleza do existir. Mas como aplicar esses ensinamentos nos dias de hoje, em um mundo onde o medo da morte parece intensificado por tantos fatores externos? A resposta está em resgatar a prática da atenção plena e da reflexão diária. Ao dedicarmos alguns momentos para meditar sobre a impermanência da vida, abrimos espaço para uma compreensão mais profunda de nossa existência. Esse exercício, embora simples, pode ser o primeiro passo rumo a uma transformação interior que nos liberta do peso do temor e nos permite viver com mais leveza e autenticidade. Imagine voltar seus olhos para dentro e perceber que, assim como as estações mudam, nós também passamos por ciclos naturais. Cada fim é um novo começo, e cada experiência, por mais dolorosa que pareça, traz consigo a semente de uma nova oportunidade. Essa visão radical e libertadora nos encoraja a enfrentar os desafios com coragem, sabendo que o inevitável não é motivo para desesperança, mas sim um lembrete de que estamos vivendo uma jornada única e repleta de possibilidades. Nesse contexto, os estoicos nos legam um ensinamento que vai muito além do simples entendimento da morte. Eles nos ensinam a abraçar a vida com toda a intensidade que ela merece, a olhar para o futuro com a mesma serenidade com que encaram o inevitável fim. Essa filosofia pode parecer ousada em meio a um mundo que constantemente nos bombardeia com mensagens de insegurança e medo, mas é justamente essa ousadia que nos convida a repensar nossos valores e prioridades. Você deve estar se perguntando: como posso aplicar esses ensinamentos na minha rotina diária? Como posso transformar o temor que sinto pela morte em uma motivação para viver melhor? A resposta é surpreendentemente simples.
através da prática da aceitação e da gratidão. Ao reconhecermos que cada dia é uma dádiva única, passamos a valorizar até mesmo os momentos aparentemente insignificantes. Essa mudança de perspectiva nos permite encontrar beleza e propósito mesmo nas adversidades, transformando o medo paralisante em uma energia propulsora para a realização de nossos sonhos. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. É um processo gradual que exige reflexão, paciência e, acima de tudo, coragem para encarar a própria vulnerabilidade. Mas assim como os estoicos, cada passo dado em direção à aceitação do inevitável nos aproxima de uma vida mais plena e autêntica. E à medida que aprendemos a valorizar o presente, descobrimos que a morte perde o seu poder de nos amedrontar, tornando-se apenas uma parte natural da grande tapeçaria da existência. Ao refletirmos sobre esses ensinamentos, nos deparamos com uma verdade profunda. O medo da morte é, em grande parte, um reflexo de nossa resistência em aceitar a impermanência. Quanto mais lutamos contra o inevitável, mais nos perdemos na ilusão de controle. Os estoicos nos lembram que a verdadeira sabedoria reside justamente em reconhecer os limites de nossa existência e, a partir daí, viver com uma intensidade que transcende o medo. Essa abordagem radicalmente diferente não só nos liberta, mas também nos convida a redescobrir o valor inestimável do agora. Essa compreensão pode ser um divisor de águas em nossa vida pessoal e profissional. Imagine se você pudesse se libertar do peso das preocupações e dedicar toda a sua energia para o que realmente importa. Essa é a proposta dos ensinamentos estoicos. Transformar o medo da morte em um catalisador para uma vida mais significativa, onde cada ação é imbuída de propósito e cada escolha é feita com a consciência de que o tempo é o bem mais precioso que temos. É um convite para que deixemos de lado as trivialidades e abracemos a essência da existência. Ao longo dos séculos, a sabedoria estoica tem inspirado incontáveis pessoas a repensar suas atitudes e a buscar uma vida mais alinhada com seus verdadeiros valores. Hoje, em um mundo que parece girar cada vez mais rápido, essa mensagem se torna ainda mais relevante. Em meio a tantas distrações e pressões, a filosofia dos estoicos nos lembra de que o segredo para uma vida plena não está na negação do fim, mas na aceitação serena da sua inevitabilidade. Essa é a chave para desbloquear uma nova maneira de ver o mundo e de encontrar a felicidade nas coisas simples. Mas como transformar essa teoria em prática? A resposta está na ação diária, na construção de hábitos que nos aproximem desse ideal de viver intensamente. Comece dedicando alguns minutos do seu dia para refletir sobre o ciclo natural da vida, para meditar sobre a impermanência e para agradecer pelas pequenas bênçãos que o cercam. Essa prática, por mais simples que pareça, pode gerar uma mudança profunda na maneira como você se relaciona com o mundo e com você mesmo. Aos poucos, você perceberá que o medo da morte se dissipa, dando lugar a uma sensação de paz e de liberdade que jamais imaginou ser possível. Os ensinamentos estoicos não são apenas uma filosofia para os momentos de crise. Eles são um guia para a vida. Eles nos ensinam que, ao aceitarmos nossa finitude, podemos viver de maneira mais plena e autêntica, sem as amarras do medo que tantas vezes nos impedem de realizar nossos sonhos. Essa é uma mensagem revolucionária, capaz de transformar não só a forma como encaramos o fim, mas também a maneira como valorizamos cada instante que nos é concedido. É um chamado para que vivamos com paixão, coragem e uma profunda gratidão pelo presente. Ao encerrar essa reflexão, convido você a meditar sobre essas palavras e a repensar a forma como encara a vida e a morte. A verdade é que, ao aceitar a impermanência, abrimos espaço para uma existência mais leve e vibrante, onde o medo se transforma em motivação
e cada dia se torna uma oportunidade única de crescimento e realização. Essa é a lição dos estoicos, um ensinamento que ressoa através dos tempos e que, se aplicado, pode nos levar a uma vida de maior significado e alegria. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão, mas a sua jornada está apenas começando. Se você se identificou com essa mensagem e acredita que essa filosofia pode transformar a sua vida, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos que desafiam e expandem sua visão de mundo. E lembre-se, logo ali na tela, você verá a indicação de mais um vídeo que vai aprofundar ainda mais esses conceitos e ajudá-lo a aplicar esses ensinamentos na prática. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que essa nova perspectiva sobre a morte e a vida inspire você a viver com mais coragem, autenticidade e gratidão. Até a próxima. E não se esqueça de clicar no próximo vídeo que está aparecendo agora mesmo na tela. Um grande abraço e até logo.